Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o diácono irmão Francisco, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, aqui da comunidade missionária Divina Misericórdia, na cidade de Batatais, estado de São Paulo. Esse é o nosso canal YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, para nos ajudar nesse processo de evangelização. Eu gostaria de hoje encerrar essa série de vídeos que nós fizemos sobre os artigos do Credo. Então hoje nós vamos falar sobre o último artigo, o artigo 12, que diz assim: creio na vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida que não tem mais fim, com os bons nos céus e os maus no inferno. E depois a palavra colocada no fim, o amém, significa assim seja. Mas o que é a vida eterna? Se nós estamos aqui falando sobre esse último artigo. A vida eterna é a vida que não tem fim. Não é uma vida limitada pelo tempo. A nossa vida terrena, ela é limitada pelo tempo, por uma série de circunstâncias que nós sofremos, as ações temporais. E que a vida eterna não tem nada disso. Quando nós fazemos as celebrações funerais, eu sempre digo, tomar posse da vida eterna significa uma vida que não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais frio, calor, etc. E principalmente é uma vida que a morte não tem nenhum poder sobre ela. Porque essa vida terrena da carne, a morte tem poder, porque a carne é corruptível. A carne vai morrer. Mas a vida eterna é a vida em Cristo Jesus, é a vida onde essas coisas temporais não mais existirão. E a grande esperança de todo cristão é justamente a ressurreição para a vida eterna. E Jesus oferece a vida eterna para todo aquele que nele crê. Ele diz: quem crê terá a vida eterna. Todos nós temos esse tempo limitado no mundo. Geralmente, às vezes, você está ali diante de uma pessoa que faleceu, que estão com 90, 95, 100 anos. Mas, de repente, você está diante de uma com 50, com 40, com 30, com 20, com 21. O tempo de cada um, ele é limitado nesse mundo. E os nossos corpos, eles envelhecem. E um dia nós acabamos por morrer. Não existe forma de escapar da morte. Romanos 3, 23 diz bem isto. O mundo está debaixo da maldição do pecado que leva à morte. O que é a maldição do pecado? O que causa a morte do humano, a morte às vezes da carne, a morte de tantas coisas. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Nós estamos em meio a uma pandemia. E não é só a pandemia que está matando, porque muitas coisas continuam matando, mas principalmente a indiferença dos homens, que é o pecado da corrupção que nós estamos vendo, o pecado da ganância, o pecado da politização de um vírus, o pecado dos interesses econômicos por causa desse vírus. Está ceifando vidas. Por isso que a gente diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não é o fim para nós cristãos. Ainda há esperança além desta vida. Deus é eterno e Ele nos oferece essa vida eterna. E nós podemos, então, viver para sempre junto de Deus. E uma das melhores definições sobre este tema, nós vamos encontrar no livro do Papa Emérito Bento XVI, chamado Jesus de Nazaré. E lá no volume 2, ele vai dizer, aliás, no capítulo, sobre a oração sacerdotal de Jesus, que ele diz: vida eterna, não significa uma vida que vem depois da morte, mas uma realidade que já pode ser vivida neste tempo e que a morte física não pode interromper e não interrompe. Nesse sentido, o que vivemos aqui na terra é o antigozo do céu, antigozo que vivemos quando nos abrimos ao amor de Deus. Seria difícil para uma pessoa que tem seus imensos sofrimentos neste mundo entender a vida presente como antigozo, um início da vida eterna. Fato que só torna aceitável se a pessoa entender que este antigozo se dá, sobretudo nas experiências de profunda intimidade e encontro com o amor de Deus. Ainda que
nas situações de sofrimento, ainda que nas situações de dor. Eu sempre digo, nas minhas pregações, principalmente nos funerais, nas exéquias, a palavra eternidade, nós devemos olhar para ela como algo que sempre existiu, que existe e que vai existir por todo sempre. Quer dizer, é eterno. O eterno não é daqui para frente. O que ficou, ficou, não. O que ficou faz parte de mim. E na profecia de Jeremias, o profeta diz claramente: antes que te formasse no seio da tua mãe, Deus já te conhecia, Deus já te chamava pelo nome. No coração de Deus nós sempre existimos, nós nascemos com Ele na eternidade. Mas a nossa encarnação, assim como a do Cristo, que fez esse caminho da encarnação, ela acontece na nossa concepção, no ventre das nossas mães. Ali o sopro do Espírito entra na carne. Mas a nossa existência não se inicia na gravidez das nossas mães, porque nós já existimos antes. É por isso que eu digo, por que uma criança chora quando nasce? Chora porque está deixando os braços do pai, o coração do pai, está deixando essa vida eterna, a segurança do ventre da sua mãe, para entrar aqui na terra, na vida da carne que é corruptível, para entrar nessa vida de luta, de dor, de sofrimento, onde a doença judia, onde a morte nos ataca, onde a corrupção assola tudo. É isso. Mas só que, quando a gente morre, a gente devia usar essa palavra morte, devia usar a palavra Páscoa. O fulano morreu? Não, o fulano fez só a Páscoa. A Páscoa é passagem desta vida, dessas realidades terrenas, temporais, para as realidades eternas, para as realidades do céu. Vamos nos apresentar diante do Todo-Poderoso, aquele que por sua graça nos dá a salvação. E aí você então fecha esses 12 artigos dizendo que crê na vida eterna em Cristo Jesus. E depois o amém significa a concordância, não só com esse artigo, a concordância com os 12 artigos que você recitou no credo. Ou seja, eu creio que seja a fé da igreja. E por isso existe uma expressão famosíssima que diz: é preciso crer, e crer com fé católica. Ou seja, uma fé universal, fé católica. Que bonito! Assim eu encerro estes vídeos, essa coleção sobre os 12 artigos do credo. Desde o primeiro disse, não é tratado, não é aula magna, não é nada disso. Eu quis de uma forma bem simples, de uma forma assim familiar, com linguagem do povo, linguagem do dia a dia, explicitar os grandes mistérios contidos nos artigos do credo que expressam toda a nossa fé. Peçamos de Deus a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, de São José, o seu castíssimo esposo, Pedro e Paulo, colunas da igreja, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.